Pessoal, então vamos lá. Vamos retomar do ponto que a gente parou. A gente estava falando sobre Graphic User Interface, né? As interfaces gráficas de usuário, ou seja, as telinhas que a gente pode criar em modo desktop, nesse caso daqui. E aí, a gente já tinha visto como criar janela, como criar rótulos e como criar caixa de texto. Agora que a gente já viu como criar os três principais componentes, a gente vai ver que temos algumas variações e temos mais algumas coisas agregadas aos nossos componentes. A primeira coisa que a gente vai trabalhar agora, nesse momento, é que a gente estava vendo na última classe, a gente colocou nome, aí a gente pode colocar o CEP da pessoa, o CPF, né, o número de telefone, e todos esses campos, eles têm um formato específico, né? Então, o CPF, ele é uma entrada formatada, ele precisa ser escrito de uma determinada forma, assim como nós temos também o CEP, o CPF, o CNPJ, números de telefone, de celular, aí agora no Brasil tem o nono dígito, né? Então, um número de telefone fixo, ele tem 8 números, o de celular tem 9 números, é incluído um 9 na frente. Esse 9 não pode ser fixo, porque muito provavelmente daqui a algum tempo a gente deva de chegar aí à demanda de precisar utilizar um outro dígito que não o 9, né? A gente pode, por exemplo, começar a usar o 8 também. E a gente começa a evoluir dessa forma. É importante a gente entender que as máscaras de formatação, elas nos ajudam a entrar com um dado de forma correta. Então, você minimiza a possibilidade do erro do usuário. Essa ideia de minimizar a possibilidade do erro é sempre muito interessante. A gente se resguarda e facilita muito a vida da gente. Para tanto, a gente vai fazer uma técnica legal. Eu vou mostrar como que fica e depois a gente vem comentando o código. Então, vamos ver aqui. Nós temos como resultado essa janela de formatação, né? Eu tenho um CEP. O nosso CEP, eles são 2 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço mais 3 dígitos, né? E aí a gente pode fazer a inserção. Nesse momento, eu coloquei uma máscara aonde ele não permite entrar com letras na onde está ali escrito zerinhos. É obrigatória a digitação de números. Então, vamos colocar lá 12.500, 410. Coloquei aí um CEP qualquer da cidade de Guaratinguetá, 12.500, eu acho que é isso mesmo, o CEP de Guaratinguetá está aí. E aí eu coloquei lá uma referência a uma rua, por exemplo. Então, é essa a ideia. Eu consigo entrar com algo preparado, formatado, né, desenhado especificamente para aquilo dali. Esse valor é numérico? Não. Esse valor é uma string, né? Então a gente tem aí como resultado essa string daí sendo apresentada. Isso é importante para a gente visualizar. Nós estamos criando nossas máscaras de formatação. Eu posso entrar com um telefone. Também no telefone não nos permite a digitação de de letras, né? Somente números. Então, por exemplo, 12. Aí aqui eu coloquei um número de celular, né? Então seria 999776655. Coloquei aí um número de celular. E aí você tem um CPF, né? Lembrando, esse cara daqui não está fazendo validação, é simplesmente formatação, tá bom? Então não é validado, é simplesmente formatado. E um outro que dá muita dor de cabeça, né, que é a formatação de data. Então aqui é legal porque você pode digitar, por exemplo, queria digitar dia 1º. Não, você não digita dia 1º, você digita 01 do 03 de 2020, por exemplo. E aí você entra com um formato de data válido, né? Então é legal porque você já começa a forçar a entrada de um dado válido, né? Isso daí é interessante para a gente. Facilita muito e é muito legal porque fica com uma cara visualmente atrativa e agradável, né? Para de ficar aparecendo uma coisa tão estranha. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou, por exemplo, apagar aqui o conteúdo da data. A data está preenchida. Se você olhar, ela está com os espaços, né, reservados. Vou apagar também aqui do CPF.
Note que o CPF agora ele tem underline no lugar do dígito que eu quero colocar. Temos aqui também, vou apagar, nós temos lá N de navio, de número, no lugar do número que a gente quer colocar. E a gente também tem essa possibilidade de colocar zeros no lugar daquilo que a gente quer fazer, né? Então, é totalmente possível fazer isso daí. Essa ideia, então, é muito importante. Esse caractere que a gente está apresentando, ele é um caractere que a gente pode escolher. Qual que é o caractere que melhor representa aquele preenchimento? A gente pode deixar o espaço, a gente pode deixar o underline, a gente pode deixar uma letra, a gente pode deixar o número, e aí a gente pode montar da forma que achar melhor essa exibição. Vamos ver como que isso daí é feito. Para a gente começar a nossa brincadeira, a gente precisa fazer algumas importações, né? Então, iniciei aí as importações do que vai ser necessário para a gente brincar. A gente precisa importar o AWT e o swing, só que o que está dentro de alguma coisa que está dentro deles precisa ser importado ainda. Eu tenho lá um teste que fica dentro do swing. O teste, ele foi importado, mas o que estava dentro dele não foi, logo eu importei, que é o Mask Formatter. Esse cara daqui é o responsável por fazer a máscara de formatação de entrada. E também importei o java.txt, tudo que tiver lá dentro para a gente poder trabalhar. A gente já estava fazendo, né, o nosso rótulo, então estávamos criando 4 rótulos e estávamos criando um JTextField, né? Então a gente tinha um JTextField. Agora, para sair formatado, para ele aceitar a gente colocar uma máscara de formatação, a gente usa o JFormatted TextField, JFormatted TextField. Esse cara daí vai ser a caixa de texto que aceita uma máscara de formatação. E a nossa máscara de formatação que a gente vai criar também é uma classe, né? E a gente vai instanciar objetos para a gente criar os nossos mascaramentos. Temos, então, para cada caixa de texto formatada, a gente tem uma máscara de formatação. E aí a gente começa o nosso programa. A gente vai fazer lá a chamada do super, passando o título, cria o nosso container para pegar a nossa tela, para a gente poder manipular, para a gente poder colocar livremente os nossos objetos na tela. A gente não está utilizando layout por enquanto. E aí começou a brincadeira. Fizemos lá a instanciação de cada um dos rótulos, então a gente criou cada um dos rótulos, posicionamos os rótulos na tela. Aí a gente está utilizando um try-catch, bem try-catch mesmo, só para ignorar qualquer erro possível. Essa é a ideia mesmo. Nesse momento não é para a gente se preocupar com ele. O try, ele é um bloco de tentativa e erro. Então ele vai tentar executar um código. Caso aconteça tentativa e erro, não, né? No Java a gente tem diferença de erro e exceção. Ele é um bloco de tentativa e exceção. A diferença é que quando ocorre um erro, estoura, né, um erro, esse erro não tem como ser tratado, a gente não consegue tratar ele no nosso programa. Ele literalmente explode a nossa pilha de execução, cai de volta para o sistema operacional, e aí já era, o sistema operacional tem que se virar com isso daí. E ele vai mostrar lá a pilha de execução do erro. Erro é uma classe específica, são poucos os erros que nós temos, né? Não são muitos, em comparação à exceção, o erro é pequeno, mas temos o try para minimizar quando ocorre exceção. Erro, não tem o que fazer. Erro é erro, a gente vai ter que revisar o código e refatorar para ver se corrige isso daí. Exceção é algo que acontece que não era esperado, mas a gente pode tentar tratar. Então a gente usa um bloco de tratamento, que é o try. Então eu vou usar o bloco de tratamento try, ele vai tentar executar aquele código. Aí, caso ele pegue uma exceção da execução desse código, a gente pode fazer. Eu deixei aqui um exemplo que o try ele deve ter um catch ou um finale. Ele deve ter. Se a gente não utilizar a finalização, não tem problema. A gente pode utilizar um catch, mas eu posso fazer mais de um catch também. Então, eu posso fazer vários catches, né? Então, se acontecer qualquer exceção, eu faço determinada coisa. Nesse caso daqui, eu estou utilizando um exemplo, porque não vai ter dor de cabeça agora,
e a gente está fazendo lá um parse exception, uma exceção de conversão. Se acontecer ela, eu posso tratar isso daí, dar uma mensagem, pedir uma entrada válida, fazer alguma coisa do tipo, ou passar um valor default padrão. E eu também tenho o exception. O exception é o pai de todas as exceções, então ele é a exceção genérica. Tudo é exception. E aí a gente já viu em polimorfismo que qualquer exceção que herde de exception, a gente pode tratar como se fosse uma exceção. Então, por causa do polimorfismo, a gente pode ter aí, gerando qualquer exceção, eu trato ela aqui. Então, independente de qual seja. Ou eu posso tratar uma exceção específica. Além das exceções que já existem, nós podemos criar nossas próprias exceções. Isso aí é um outro tópico, conversado em um outro momento, mas é bom a gente saber que a gente pode criar nossas próprias exceções e tratar acontecimentos inesperados. Então, é interessante saber dessa existência. Nesse caso daqui, se acontecer uma exceção, se acontecer, por exemplo, um parse exception, eu posso fazer um tratamento de erro, e se acontecer qualquer outra exceção, eu vou tratar no exception. Era essa a ideia daí. Mas e agora? Por que disso daqui? Eu tenho uma outra possibilidade. Eu poderia fazer algo assim. Eu poderia pegar esse cara daqui e colocar aqui e colocar um pipe, né? Um ou. Se acontecer uma ou outra. Então, se acontecer uma exceção ou outra exceção, eu vou chamá-la de E. Isso aqui é o nome do objeto que eu estou criando de exceção. E aí eu posso manipular isso aqui de alguma forma, né? Fazer algum tratamento de erro. Eu não quero porque eu gostaria de mostrar para vocês que é possível tratar erros diferentes, né? Perdão, é um costume ruim, né? A gente chamar de erro. Eu posso tratar exceções diferentes. Então, é essa a ideia. Então, aqui fica a nossa exemplificação. O que eu estou fazendo com esse tratamento de exceção? Nesse caso específico, nada, eu estou ignorando. Então, literalmente, eu estou ignorando quando acontece algum erro. Por quê? Vamos comentar. Comentei lá os blocos de exceção. Vamos ver o que acontece. Compilei o meu programa, ele começa agora a gerar erros. E aí ele falou lá, olha lá, ele não pode importar não sei o que, dá erro por causa de alguma coisa, eu tenho que lançar uma exceção. Então eu tenho que fazer o lançamento de uma exceção, e aí são os tipos de exceções, né, que a gente tem. E para que eu não precise fazer esse tipo de lançamento, eu vou tratar ele. Ele exige que ou eu implemente no método que eu estou chamando a máscara, eu faça uma implementação da minha exceção, que ele vai fazer a implementação do parse exception, né? Ou se não, eu posso trabalhar com o bloco try. Ele me obriga a colocar o bloco try. Então, esse cara daqui, que é o mask formatter, ele vai me obrigar a colocar um tratamento de exceção. Feito isso daí, beleza, a gente pode trabalhar. É por causa do mask formatter que a gente precisa. É dele, ele tem lá que é necessário tratar exceção. Ele lança para a gente a obrigatoriedade do tratamento de exceção. O que eu quero fazer? Nada. Eu não quero fazer nada, eu não estou fazendo nada, por isso eu posso ignorar. Esse bloco também, ele não é necessário, eu poderia fazer isso daqui simplesmente. Então, meu tratamento de exceção ficaria simplesmente por parse exception. Se eu compilar esse cara daqui, você vai ver que não tem problema nenhum. Ele só pede que eu trate o parse exception. É um pedido dele. Ele faz isso daí. Então, nessa brincadeira, a gente está tranquilo e a gente fica sossegado. Agora que eu criei minha máscara, a gente vai passar para o próximo passo: criar as caixas de texto que tem a necessidade de receber uma máscara de formatação, que é o JFormatted Text Field. O JFormatted Text Field, ele vai ter a necessidade de receber a máscara de formatação agregada, linkada a ele. Então, criei lá para cada uma das minhas caixas de texto formatada, chamei o construtor da classe e passei aqueles objetos que a gente criou ali no try. Feito isso daí, eu posiciono eles, então eles vão ser posicionados, adiciono os rótulos na tela, adiciono as caixas de texto na tela, dimensiono a minha tela e mostro ela. E faço lá a chamada. Essa é a grande ideia da utilização. Assim como a gente já viu, nós temos lá a possibilidade de fazer
a chamada dos métodos de modificação de cor. Então, eu posso fazer a chamada do foreground para mudar a cor da letra que está sendo apresentada na caixa. E eu posso também fazer a chamada dos métodos de background, onde eu vou mudar a cor do fundo, né, da caixa, do preenchimento dela. Então, a caixa de texto vai ter um preenchimento com outra cor. E eu também posso, obviamente, já que eu posso mexer nas cores, eu posso também mexer na fonte. E aí a gente pode ter lá a manipulação da fonte. Lembrando que a gente faz a chamada anônima aqui, já que a gente está criando uma fonte específica para cada um, ou senão a gente poderia ter um objeto fonte definido no início do nosso programa, que ele recebe a fonte, que vai ser a fonte padrão, e aí qual que é a fonte, qual que é o estilo dela, se ela é texto plano, se ela é negrito, se ela é bold, né? Se ela tem texto plano, ou se ela é itálica, ou se ela é negrito mais itálico, bold mais itálico, né? E o tamanho da fonte, a gente poderia imaginar isso daí. A gente tem alguns diálogos que facilitam essa ideia de você fazer e colocar lá numa variável, e você usa a variável dentro do teu programa. Você poderia utilizar isso daí, e aí todo mundo já ficaria formatado dessa forma. É interessante, mas, nesse caso específico, né, a gente só está brincando de mostrar o que tem acontecendo. Vamos voltar a falar um pouquinho aqui da nossa máscara de formatação. A nossa máscara de formatação, ela tem alguns caracteres. Esse caractere aqui, o cerquilha, o joguinho da velha, o hashtag, ele indica um número. Então, ele vai indicar que nesta determinada posição ele só vai aceitar números. E aí ele tem lá os outros caracteres que são fixos, que ficam aparecendo. E eu tenho aqui a possibilidade de inserir um caractere de placeholder, que é aquele caractere que a gente viu que vai ficar sendo solicitado, né? Que diz ali que tem uma informação que deve ser preenchida. No primeiro que a gente fez, para demonstrar que eu posso colocar qualquer caractere no placeholder, está aqui, ó. O primeiro aqui eu coloquei 0, então ele vai ficar mostrando 0. No segundo, eu coloquei N, para mostrar N. No terceiro, eu coloquei underline. No quarto, eu coloquei um espaço em branco. Esses caracteres daqui são os caracteres que eu estava utilizando justamente para que, na hora que a gente execute a nossa aplicação visual, mostre a caixinha lá com aquele espacinho, para eu saber que naquele ponto tem a necessidade de um caractere. E se eu tentar entrar com um caractere que seja diferente de um caractere numérico, ele vai reclamar. E é essa a ideia aí da reclamação que ele vai fazer. Vamos ver o próximo objeto. A gente vai começar a falar agora de botões. Botões são objetos bem interessantes. A gente tem muita coisa. Vamos começar pelo nosso primeiro botão. Então, vamos ver o que é um botão. Antes, vou rodar, como eu estava fazendo, só para a gente ver. E aí a gente vai conversar sobre botão. Tem lá alguns botões que a gente cria, né? E o que o botão tem de característica? A gente tem algumas características que são interessantes dos botões. Os botões, eles já vêm com várias coisas incorporadas que a gente não precisa fazer. A primeira coisa é que, eu espero que vocês consigam ver, mas olha só. Tá vendo que quando eu passo o mouse em cima do botão, ele muda? Então vamos ver aqui, ó. Ele tem um efeito que acontece, né? Então, ó. Coloquei o mouse em cima do botão, ele parece que parece que eu estou passando, né, dou uma empurrada, ele se deforma de alguma forma, né? Ele se deforma de alguma forma, ficou estranho. Mas ele sofre uma deformação. Essa modificação do que está lá acontecendo quando o mouse está sobre o botão, eu não preciso programar. Já foi programado dentro do botão essa característica. Então, todo botão que é desenvolvido, ele já sofre essa característica de coloquei o mouse em cima, ele parece que sofreu uma modificação. Isso daí é interessante. A gente vê que dá para fazer isso daí em tudo quanto é lugar que a gente cria um botão, a gente pode criar esse efeito. Se você estiver trabalhando com alguma coisa que não exista botão, por exemplo, ou melhor, né, que você queira criar o seu próprio botão ou simular o seu botão, você pode imaginar, por exemplo, numa página web é muito comum isso daí. Quando você passa o mouse em cima de uma área clicável, ela está, por exemplo, com um desenho preto e branco.
você passa, ele coloca o desenho colorido, ou senão ele move um pouquinho o card, né? Então você está aqui, o card está sobre ele, você passa o mouse em cima, o card ele se movimenta de alguma forma, né? Para você ter a sensação de que eu estou em cima desse objeto. É essa a ideia dessa modificação. Outra coisa importante, eu ainda não cliquei em nada na tela. Isso aqui a aplicação mudou, eu simplesmente arrastei. Se você olhar aqui, ó, ao redor do procurar, ele tem uma linhazinha, né? Parece até que é um defeito, né? Mas ele está ali, ó, com uma bordinha ao redor do procurar. Eu vou pressionar Tab, a teclinha de tabulação que fica em cima do Caps Lock, né? Ele vai navegar entre os objetos visíveis que aceitam serem clicados e entrar foco neles, né? Olha só, vou pressionar, tirei o mouse de cima, pressionei Tab. Notou que foi para cima do voltar? Vou pressionar Tab de novo. Agora, aquela linhazinha está no próximo. Vou pressionar mais uma vez. Agora está no sair. O que acontece? Isso daqui é o foco. É em qual botão o foco está posicionado. Para que eu não precise utilizar o mouse, caso aconteça de não ter mouse disponível, ou para agilizar o processo de manipulação da nossa tela. Eu vou pressionar a barra de espaço e manter pressionada. Ó, pressionei a barra de espaço. O botão sair, ele teve a sensação de que o mouse foi clicado, mas o meu mouse não está sobre ele, que é uma das técnicas que a gente tem de manipulação das nossas telas no desktop sem a gente ter o mouse, né? Então tá lá. Se eu pressionar ESC, ele vai voltar sem executar isso daí. Então eu pressiono Tab, se eu pressionar espaço e manter pressionado, ele está executando o clique do botão, né? Isso daí é bacana. E olha só, agora eu vou com o mouse, eu vou clicar e vou manter pressionado. Então, pressionei. Ele tem a mesma ação. Eu soltei, eu liberei o botão do mouse. Ele acabou de executar um clique no botão. Então, o clique do botão, na verdade, são alguns conjuntos de ações. A primeira coisa, o mouse tem que estar sobre o objeto. Então, a gente tem o mouse over o objeto, sobre o objeto, né? Então, o mouse tem que estar sobre o objeto. É a primeira coisa, o mouse está aqui sobre o objeto. A segunda coisa, quando o mouse está sobre o objeto ele pode, não é obrigatório, mas ele pode modificar o seu estado de alguma forma para indicar isso daí. Beleza, então, por exemplo, eu estou fora, eu cheguei aqui, aí o meu botão mexeu, fez alguma ação, mas o meu mouse ainda não clicou nele. Eu pressiono, eu peguei ele e afundei. Então, ó, afundei. Quando eu fiz esse ato de pressionar, é mouse down. Eu estou afundando o botão do mouse. Quando eu libero o meu botão, eu paro de pressionar, ele volta, o meu botão volta para o estado, né? E quando o ato de pressionar é mouse down, mouse up ou, né? Peraí, quando eu clico, ele abaixa, é down, quando eu solto, ele é up, é. E o que é o clique do botão? É o conjunto de down mais up. Então, o clique do botão é quando você afunda o botão do mouse sobre o objeto e libera ele. E aí, quando você dá um leave no botão, você libera ele, ele volta, você tem o clique do botão. Então, são ações que são diferentes, são estados e momentos diferentes. Isso daí, eu estou falando que quando acontece, eu estava clicando com o botão direito do mouse, que o meu está configurado para quem é destro. Se tivesse configurado para quem é canhoto, você poderia ter lá utilizando na mão esquerda e você inverter os botões do mouse, que muita gente faz. Olha só que legal agora. Eu pressionei, soltei, eu executei o clique. Eu vou voltar aqui no procurar. Note que o foco está no voltar. Quando eu clico, o foco desaparece do voltar. Ou seja, o foco foi para o botão procurar. Ele saiu do voltar e foi para o procurar. Quando eu solto, olha lá o foco, tá aqui, ó, tá vendo a linhazinha? Bem delicado, mas existe aqui uma linha. Quer dizer, então, que o foco agora está sobre esse objeto. Isso daí é importante. Quando eu clico no objeto, eu coloco o foco dentro dele. E aí você fala assim, faz sentido, né? Porque se eu tenho um formulário, eu tenho várias caixas de texto, eu clico sobre a caixa de texto que eu quero digitar, o que acontece? O foco vai para dentro dela. É isso daí que está acontecendo. E a gente vê e entende agora o porquê que acontece isso daí.
Outra coisa interessante sobre os botões. Eu vou clicar agora no voltar e eu vou movimentar o mouse para o lado. Eu movimentei o mouse para o lado, o botão ele ficou de outra cor. O mouse não está mais sobre. Se eu soltar, ele não executou o clique. O clique tem que acontecer sobre o objeto. Então, eu posso estar em qualquer posição em cima do objeto, eu faço mouse down, ele abaixa, posso mexer em qualquer posição e eu posso soltar. Se eu não tiver um drag and drop configurado no objeto, ele não vai arrastar o objeto. Então, não é aquela sensação de eu cliquei, peguei o objeto, arrastei e soltei. Isso tem que ser programado também. Isso daí não acontece naturalmente. Então, a ação de você vir aqui na barra de endereços, né, a barra de endereço, a barra de título da tua janela, você clicar, manter pressionado e mexer para um lado e para o outro, ele movimenta a janela. Aí você fala, isso acontece em tudo quanto é lugar? Não. Eu vou clicar aqui na área do usuário, né? Essa parte central da minha janela. Eu cliquei, estou clicando, ó. Mas eu posso arrastar e não acontece nada. Por quê? Porque a minha janela, ela não tem configurado nenhuma ação de mouse. Então, as ações de mouse não foram configuradas aqui. Se as ações de mouse não foram configuradas, o que eu tenho de interessante? Nada vai acontecer. Se eu não colocar alguém para ficar ouvindo o mouse, para eu entender que o mouse tá sobre o objeto, que ele clicou no objeto, que ele soltou o botão, que ele arrastou e soltou, se eu não fizer isso, nada vai ser feito. O botão ele já tem essas características da manipulação do mouse, então quando eu passo o mouse em cima dele, né, eu coloco o mouse em cima dele, já acontece lá uma modificação. Quando eu clico, ele já fica lá afundadinho de alguma forma. Quando eu saio de cima dele, ele mantém o botão pressionado, porque eu estou segurando o botão do mouse afundado, mas se eu soltar, se eu liberar o botão do meu mouse, não vai acontecer o clique, porque o clique eu tenho que obrigatoriamente estar sobre o objeto. Então, o clique, se eu tiver lá sobre o objeto e soltar, agora aconteceu o clique. Isso daí é interessante, são os momentos e os estados que nós temos. São várias coisas sobre botão. Então, isso aí foi um overview sobre como que funciona um objeto visual, né? No caso específico, o botão, a gente tem um uso muito grande de botões. Então, você pode imaginar que eu posso ter um botãozinho para adicionar um elemento numa lista, remover um elemento de uma lista, para abrir uma nova janela, para sair da minha aplicação, para ir para um próximo registro, para voltar para o registro anterior, para ir para o último, para ir para o primeiro. Um botão para carregar um arquivo de imagem, né, para você ter uma foto. Botão é extremamente utilizado. O legal do botão é que ele já vem com algumas características que você já entende que você está com o mouse em cima, ele já percebe o clique, você já pode trabalhar mais facilmente com o botão. Poderia fazer isso daí, por exemplo, com um rótulo? Posso, pior de tudo que eu posso. Ele é um objeto visual e eu posso trabalhar. E eu tenho que implementar tudo isso aí nele. Opa, eu vou ter que fazer tudo? Vai ter que fazer tudo. Se você quiser, você teria que fazer tudo isso daí em um rótulo para que ele pudesse ter essa característica. Senão, infelizmente, ele não iria conseguir fazer. Vamos ver o nosso código-fonte que explica o que os botões estão fazendo, né? A gente fez lá a declaração dos nossos botões, então a classe responsável por botões simples é o JButton, então lá o meu JButton lá é o responsável por criação de botões. Declarei 4 objetos do tipo button para a gente poder manipular. Fiz a chamada do construtor dele passando o nome. Então, o nome que eu passo no construtor é o nome que pode ser colocado lá. E, obviamente, eu poderia fazer isso aí na mão com o setText, ou, se não, eu poderia resgatar essa informação com getText. A gente vai ver aí algumas possibilidades mais para frente. Feito isso, a gente posiciona eles na tela e adiciona eles na nossa tela. Esse daí foi bem simples, é isso daí. É mais o conceito do botão do que o próprio como fazer o botão, né? Ele já vem com tudo pronto para a gente. Vamos ver agora, por exemplo, mudar a cor de fundo de um botão. Deixa eu só pegar esse cara aqui. Eu posso fazer algo do tipo. Tá lá.
Obviamente eu usei cores bem esdrúxulas, né? Mas é a possibilidade, eu posso mudar a cor do botão. Aqui eu estou usando o amarelão, o vermelhão, o azul, que dói os olhos até dizer chega, né? E um botão branco. Então aqui nós temos um botão branco. Nossos botões, eles simplesmente eu estou mostrando possibilidade de utilização. A gente não tem nenhuma ação ainda atrelada aos nossos botões, ainda não. Vamos ver agora como que a gente fez para colocar essa cor. Para a gente mudar a cor do botão, né? A cor do botão é o set background. Se eu quisesse mudar a cor do texto do botão, é o set foreground. Então são as duas modificações de cores, continua a mesma coisa, não muda nada, né? Então eu posso mudar a cor do texto, que é apresentado no nosso botão, utilizando lá o set foreground. Então temos aí o set foreground para poder mudar a cor do rosto do texto, né? Então tá lá, os nossos botões podem ficar com corzinhas diferentes, né? Então tenho aqui, ó, um botão com verde, um azul, um vermelho, um rosinha. Eu posso fazer essas modificações. Temos também a possibilidade de trabalhar com foco. O foco é bem legal. Então vamos brincar aqui com foco. O foco, a gente já viu como que faz em caixas de texto, né? No caso específico do botão, vamos ver aqui. Vou iniciar a minha aplicação. Rodei. Quando a gente roda agora a aplicação, se vocês perceberem, existe uma linha mais grossa ao redor do botão sair. Essa linha mais grossa faz com que, se eu teclar Enter, esse cara daqui seja chamado, ele é executado. É o meu botão default, é o meu botão padrão. Então, esse cara é o meu botão padrão. Note, se eu pressionar a barra de espaço, quem vai ser executado é o clique do botão procurar. Eu pressionei a barra de espaço, é o procurar. Se eu der Enter, quem executa é o botão sair, porque ele é o meu botão padrão, tá ok? Então, quando eu inicio a minha aplicação e o foco, ele inicia-se no primeiro objeto, essa a ideia. Eu tenho um botão padrão, né? Ele tem um foco específico para quando clico em clico Enter. Eu não achei, sinceramente, no Delphi ele tinha a característica de você poder colocar o ESC, quando você pressiona ESC, ele executaria a ação de um botão, e o Enter, né? Você pode escolher isso daí. No Java eu não achei do ESC, por enquanto eu não achei. Se eu achar, eu com certeza falarei para vocês, passarei essa informação. Mas eu também não me esforcei muito, porque eu não vi muita necessidade, né? Mas está aí a possibilidade. Eu não sei se existe algo pronto, talvez tenha que fazer, né? Pode ser essa característica. Para que eu possa dizer que um botão é o botão padrão, ou seja, se eu der Enter, ele vai ser executado, você utiliza o método que vem lá do JFrame, que é o getRootPane, que ele vai pegar o painel padrão, né? E você vai falar para ele que o botão padrão, o que você teclou Enter, deve ser executado. Aí você passa o nome do botão que você quer. No meu caso aqui específico, o meu botão sair é o botão 4, então estou passando o botão 4 aqui como padrão. Se eu mudar o nome do botão, ele vai mudar qual que é o padrão para ser executado. Por default, não existe botão padrão nas aplicações, tá ok? Então, quando inicia-se esse set default button, ele é nulo, não existe nenhum botão associado a botão padrão da tua aplicação. Vamos ver lá um próximo, colocando tecla de atalho. Isso aqui é legal. Tecla de atalho é uma coisa interessante de ter em botões. Facilita muito a vida. Deixa eu mostrar aqui o que é tecla de atalho. Vamos rodar. Quando você inicia uma aplicação, e você tem que imaginar assim, a minha aplicação ela vai ser totalmente visual, é obrigatório para o usuário ter um mouse instalado e funcionando? Ou ele pode executar a minha aplicação sem a necessidade de um mouse? Essa ideia de executar uma aplicação sem a necessidade do mouse, quando a gente está falando de uma aplicação visual, isso é um trampo
não é tão simplório, não. A gente começa a ter que fazer várias e várias solicitações para poder começar a executar isso daí, né? Dá um trabalho considerável. Acessibilidade, né? Eu acho que é a palavra-chave aí. Quando você quer tornar a tua aplicação acessível, e aí a acessibilidade não diz respeito a alguém que tem alguma dificuldade motora ou cognitiva ou qualquer outra coisa, a gente pode estar falando de acessibilidade do ponto de vista de tornar ela fácil de utilizar, né? Então, não associe acessibilidade a algum problema. A gente tem que associar acessibilidade à facilidade de utilização. Nós temos aí nossas teclas de atalho em botões. Os botões, eles podem ter teclas de atalho vinculadas a eles. Não só eles, né? A gente pode fazer isso aí em várias outras coisas. Note o seguinte, olha ali que legal, nossos botões como é que estão. Temos 4 botões. Existe um underline agora que foi colocado debaixo de uma específica letra em cada um dos botões. Então, cada um desses botões tem uma letra que ela está marcada. Então, olha lá que legal, temos o procurar. O procurar, ele tem o P. Então, se eu pressionar Alt e P, não precisa ser P maiúsculo, pode ser o P minúsculo mesmo, é a letra P. Não importa se maiúsculo ou minúsculo, nós temos o Pzinho lá associado. Ó, o P está sendo executado. Se eu quiser executar o botão V, Alt V, ó, Alt V. O próximo, Alt X. Sair, Alt S. Então, essas teclas de atalho facilitam muito a navegação e vai funcionar de forma bem interessante para a gente. Vamos ver aí como que é feito esse processo. A gente, para começar, a gente tem que fazer a importação das teclas de evento, né? Então, dentro do Java AWT, tem um outro pacote chamado Event, e aí dentro do Event existe as teclas de evento, os Key Events, né? Então, você tem que importar Java AWT Event.Event. Então, esse cara daqui é necessário importação. Feito isto, nós podemos utilizar um método chamado setMnemonic. Essa é a ideia, né? Você fazer a associação, que é o mnemônico, né? Eu estou fazendo a associação de um determinado objeto com uma determinada combinação de teclas. Nós temos dentro da classe KeyEvent, a gente tem aí algumas constantes estáticas, né? Essas constantes eu posso chamar aqui diretamente. Eu não preciso colocar estes valores, né, na mão. Eu posso chamar o KeyEvent, então ele vai ter lá a virtual key, é o VKP. Então ele vai falar que o P está associado, né, ao meu mnemônico. Pô, bacana, muito bom. Vamos ver lá, por exemplo, e se eu quisesse associar a letra Z? Vou colocar aqui Z. Vou compilar o meu programa novamente e vamos ver o que acontece. Quando não temos a letra Z em procurar, só para deixar bem claro, né? Olha lá. O meu procurar, agora, ele não tem mais um underline sobre nenhuma das letras, né? E se eu apertar Alt Z, ainda funciona. Então, olha lá, o Alt Z pressionado, ele está mantendo pressionado o botão. Na hora que eu solto, pá, ele volta. Pressionado, soltei. Pressionado, soltei. Tá aí a grande sacada. Quando a tecla do mnemônico, né, a letra do mnemônico não existe dentro do nosso botão, do texto do nosso botão, ele não coloca underline e não faz nenhum milagre para isso daí aparecer. Mas ela funciona. Isso daí é importante. Então, eu poderia, por exemplo, colocar uma letra que não está lá na minha sequência. Poderia colocar próximo, poderia colocar, sei lá, próximo. Posso colocar a letra A. Se eu pressionar Alt A, vai funcionar. O interessante das Virtual Keys, quando a gente está lidando com botões com texto, ele tem texto dentro dele, o interessante é a gente ter letras, né, de atalho associadas ao texto.
Porque você cria um link, né? Então a pessoa pensa assim, próximo é o P. Ah, mas eu tenho o procurar. Você escolhe, o procurar eu estou usando o R. O sair, sair é o S. O voltar. O voltar eu estou utilizando o V. Você pode fazer as associações, né? Então, você liga com as teclas que você achar melhor. E isso daí é importante. Não tem uma necessidade de ser a primeira, a segunda, né? Se não for a primeira, tem que ser a segunda, tem que ser a terceira. Você pode associar qualquer letra. Isso é bem interessante para a gente. O legal é que seja alguma letra que apareça. Porque se for com texto, né? Se o teu botão tiver texto, ela vai ficar com underline. O usuário vai bater o olho e vai saber. Isso daí facilita muito. Então, na parte de acessibilidade, isso é muito interessante para a gente. Continuando nossas brincadeiras, a gente já viu atalho, fundo, botão com imagem. Vamos ver o que acontece aqui nos nossos botões. Coloquei aí um botão com imagem. Olha só o nosso botãozinho com imagem. Ele pega, afunda, volta. Obviamente eu não tenho um conjunto de imagens, faz muito tempo que eu não brinco em colocar imagenzinha em botão, né? Então eu peguei uma imagem qualquer aqui, coloquei, então por isso ela tem o fundo branco, ela se destaca de uma forma estranha, mas é por causa disso, ela não tem fundo transparente. Esse cara daqui, para ser associado, eu acho que você já deve imaginar do que a gente precisa, né? A gente precisa lá do nosso image icon, então a gente declarou, além do botão, um image icon, e na hora de criar o nosso botão, eu preciso antes criar, né, passar qual que é a imagem que esse image icon terá, e eu associo lá o meu botão com uma imagem. É isso daí. Simples desse jeito, a gente já viu isso daí em rótulo, é a mesma coisa. Então, a mesma ação pode ser feita e realizada aqui. Temos também a possibilidade de fazer um botão com texto e imagem. Para fazer um botão com texto e imagem, a gente tem um outro construtor que nos ajuda. Você pode colocar um set text, ou se não, no ato de construir, você vai passar qual que é o texto, qual que é a imagem. Esse daqui é o construtor que ele tem. Feito isso daí, nós temos lá um botão que tem a imagem e tem um texto associado. Obviamente, você pode colocar também uma virtual key e associando. O interessante das imagens em botões, eu coloquei imagens genéricas, né? Porque não perdi tempo procurando algum conjunto. Mas é sempre legal lembrar que as imagens fazem muito sentido para o usuário, então eles associam o desenho à ação. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pastinha, a gente tem a ideia de que é o abrir alguma coisa. Olha aqui, nessa IDE que a gente está utilizando. A gente tem uma barra de ferramentas que tem aqui um botãozinho com uma porta. É o sair, né? A gente sai da nossa aplicação. A gente tem aqui um botãozinho com setinhas, um ciclo, né? Ele compila o nosso programa. Temos aqui as setinhas, ele navega para o documento anterior, para o local anterior, né? Ele tem aqui recarregar o arquivo, abrir o arquivo, novo, salvar. Então, são possibilidades, né? E isso daí é interessante para a gente. A imagem também é uma ferramenta de acessibilidade que a gente utiliza na parte gráfica, na parte visual dos nossos botões, dos nossos objetos visuais. E isso daí é interessante a gente sempre pensar. Lembre-se, você terá uma disciplina específica sobre essa parte, né, de acessibilidade, o que eu devo de usar, cores, tem toda uma parte específica. Aqui eu só estou dando uma pincelada e lembrando, né? Porque a gente acaba sabendo disso daí, mas a gente não valoriza, né? A gente não lembra que isso daí é real e é necessário. É muito importante as coisas serem significativas. Por que existe aquele menuzinho sanduíche nos celulares, né? Porque dá a impressão de ser uma lista de opções, né? Então você clica, ele abre um menu suspenso para você. Então, faz sentido você ter desenhos significativos. E é isso daí que eu gostaria de deixar claro quando do uso de imagens em botões. Não adianta você colocar um botão com um desenho nada a ver com uma ação nada a ver, entendeu?
a imagem tem que estar mais ou menos associada à ação do botão para fazer uma analogia e fazer essa linkagem, e isso daí é importante para a gente ter uma melhor coesão da nossa aplicação. Vamos para o próximo conjunto, né? A gente já viu os botões. Nesse tópico específico de botões, era simplesmente para apresentar o objeto e conversar sobre ele. Nós temos o próximo tópico, que é botões com ação. Esse botões com ação, a gente vai trabalhar melhor aí os nossos botões e vamos brincar agora. Eu tenho aqui alguns botões e alguns programas que foram feitos, então vamos começar aí a brincadeira listando algumas coisas. Vou abrir o meu primeiro botão, que eu acho que é o mais importante da nossa aplicação, que todo mundo desejaria fazer, é o botão sair. Vamos compilar a nossa aplicação e vamos rodar e ver se ele funciona. Temos lá agora uma janela e ele tem um botão sair. O botão sair, ele já está, como só tem um, né, ele já inicia com foco nele, então se eu pressionar a barra de espaço, tá lá. Se eu pegar e pressionar ESC, e aí, opa, eu soltei antes de pressionar ESC, desculpa, ele vai sair. Erros de utilização. Não dá para usar duas mãos ao mesmo tempo, eu tenho probleminhas de coordenação. Vamos lá, então, olha só, eu tenho meu botão sair, eu posso pressionar, botão, eu tiro o mouse de cima, eu solto ele, ele volta para o estado anterior e a ação não é executada. Se eu clicar nele, ele executa a ação de sair da minha aplicação. Legal. E o que tem associado a isso daqui? Deixa, né, o nosso botãozinho aqui, nossa caixinha primeiro aqui, né? Vamos conversar sobre esse cara. Isso daqui é muito interessante, que a gente entra num tópico muito legal. A programação orientada a objetos, ela nos possibilita algumas coisas muito, muito únicas, né? Diferente, né, de uma programação estruturada, né, sequencial. O que nós temos agora? Nós temos uma tela. Nós temos uma janela, e essa janela tem, ela no momento tem um botão, né? Mas na verdade, se você for ver, essa janela ela tem várias coisas, ela não tem um botão. Ela tem um botão sair, mas ela tem aqui em cima um botão fechar, um botão maximizar, um minimizar, e eu ainda tenho a ação do botão do quando aplicação Windows, que tem o ícone aqui do lado. Aquele ícone também é um botão clicável, ele abre o menu suspenso, né? Então tem essas possibilidades. A gente tem aí a possibilidade de fazer isso daqui, dependendo da versão do teu sistema operacional. E aí o que acontece? A gente já tem um monte de coisa, né? Mas como que ele mostrou aquele menu suspenso? Quando eu cliquei com o botão direito. Tá, mas se eu clicar com o botão direito aqui nessa área, por que não aparece? Porque eu acho que não tem associado naquela área ali um botão direito. E se eu clicar com o botão direito do mouse no sair? Ele não faz nada, nem mexe lá, nem abre o menu, não faz nada. Bom, mas eu posso clicar no botão sair, eu posso maximizar a minha janela, eu posso restaurar, eu posso mover, eu posso clicar nos botões, eu posso fazer tudo, né? Mas não há uma regra de ter que fazer cada passo por vez, né? Então não existe a obrigatoriedade, faça primeiro isso, depois faça isso, depois faça isso. Não existe aquela ideia de fluxograma, né? Que é o fluxo de execução do nosso programa. Não existe isso associado a um ambiente gráfico visual. Por quê? Porque o usuário ele pode olhar lá toda a tua janela e não fazer nada. Mas ele pode ficar passando o mouse em cima, ele pode ficar brincando lá, rodando o mouse aqui e vendo lá, ó, né, tá mexendo o mouse em cima da tua aplicação. O que a gente está fazendo agora? Agora a gente tem acontecimentos, né? Temos eventos que acontecem quando alguma ação é executada. Não é mais uma sequência de passos, né, que a gente está fazendo. Agora é assim, é uma execução que ocorre se ele ouvir alguma coisa acontecendo sobre as coisas que a gente programou. Se eu clicar na nossa área de usuário da nossa janela, ó lá, estou clicando, ó. Cliquei na outra janela, né, lerdo. Tirei o mouse de cima.
Fica o mouse em cima. Olha lá, cliquei. Ó, não acontece nada. Por quê? Porque nada foi programado. Mas eu poderia programar? Poderia. Eu poderia dizer que existe um evento clique nessa janela daí. E aqui, por que que quando eu clico aqui e efetuo o clique, ele finaliza a minha aplicação? Ah, porque é o botão sair. Bom, a gente tinha feito um botão sair e não tinha feito nada, né? Já que a gente está trabalhando com a ideia de evento, a gente precisa importar os eventos também. Os eventos, eles ficam dentro do java.awt. Então, é java.awt.event. Eu estou importando todos os eventos, eu posso usar todos aqui. O botão tem um evento específico associado a ele, que é um evento de ação. Então, ele tem lá um evento de ação, que é o action, né? O action performance. Esse cara daqui é o meu evento de ação. A minha ação de ser clicado, né? Nós temos uma técnica importante dentro do ambiente visual. Como eu não sei o que o usuário vai fazer, nós criamos, né? Nós criamos, é muito ruim. Eu não estou no meio disso daí, não. Foi criaram, né? Os programadores criaram o seguinte: eles criaram ouvidores, listeners. Esses caras ficam ouvindo a sua aplicação. E ele fica lá ouvindo. Opa, eu ouvi alguma coisa, eu ouvi um clique. Quando ele percebe que ocorreu um clique no botão, ele faz essa ação. Mas para isso eu tenho que adicionar um ouvidor no meu botão. Então, para adicionar um ouvidor, e a gente tem vários tipos de ouvidores, né? A gente pode fazer isso daqui. Então, aqui eu estou escrevendo o código de uma forma interessante. A gente vai entender. Esse cara daqui, ele é um action listener, né? A gente está adicionando os botões, eles são associados a ouvidores de ação. Então, eu estou ouvindo, verificando se tem uma ação sendo realizada sobre o botão. Se tiver uma ação sendo realizada sobre o botão, por exemplo, um clique, eu vou trabalhar em cima dele. Então, o que acontece? Esse cara daqui, ele adiciona um action listener. Ele adiciona um objeto do tipo action listener. Eu fiz uma chamada anônima ao action listener. Fiz uma chamada anônima. Só que, quando eu fiz a chamada anônima desse cara, eu implementei o código dele. Então, eu fiz a chamada anônima e coloquei lá um abre-chaves e um fecha-chaves e joguei o código, que é um método que precisa ser implementado. E isso daqui é interessante, porque esse Action Listener, ele é uma interface que nós temos, e essa interface, ela tem a obrigatoriedade, quando você chama alguma coisa a partir dela, de implementar o código desse método. E o que eu fiz? Eu implementei o código que eu queria. Qual que é a ação que eu queria? Sair do sistema passando zero, né? Zero é quando minha aplicação acontece e finaliza corretamente. Eu poderia passar aqui um outro número? Poderia, por exemplo, menos 1043. Vamos ver aqui. Passei menos 1043. Executei, não dá erro, rodei, tá tudo bonitinho lá, nossa aplicação. Vou clicar no sair e olha só, quando eu faço isso daí, ele pega e gera aqui, ó, um número diferente. Não é o valor que eu tenho, mas eu sei que ele sai com um código diferente. Fazendo os cálculos aí, a gente chega lá. Mas o importante aqui é que, por exemplo, eu poderia sair com, acho que é por causa que é tamanho de bit, né? Aí ele fez a contagem. Menos 24, para deixar vocês animadinhos no dia de hoje. Eu sei que vocês vão fazer referência a isso. Olha, tá saindo com o mesmo número. Opa, compila. Não, não tá saindo com o mesmo número. Você percebeu? Ó, zero. Vamos ver? Zero. Opa, tem que colocar zero, né? Zero. Vou executar. Olha lá. Sair. Ele deu zero. Se eu colocar positivo 1,
sai 1. Se eu colocar menos 1, R$ 255? Interessante. Que tipo de dado que nós temos que vai de menos 128 a mais 127? O byte. Se a gente trabalhar num byte sem sinal, ele vai de 0 a 255. Tá aí. A gente tem aí 256 possibilidades, a gente vai mais um, ele volta. Então a gente está trabalhando num byte unsigned, né? Um byte sem sinal. Por isso que se você colocar um valor muito grande, ele vai decontando e vai mudar. Assim como se eu colocar, por exemplo, 256. Vamos ver o que acontece. Ele sai 0, porque ele faz um ciclo completo, né? 256. Se eu colocar 255, ele sai o valor 255. Se eu colocar 257, ele sai 1. Olha lá? 1. Então a gente pode trabalhar com valores aí. E esses valores de saída, a gente tem 256 possibilidades, de 0 a 255, para você registrar os erros do teu sistema, né? É bacana para você entender que quando sai alguma coisa diferente de 0, tem algum problema. Isso daí é uma regra? Não, não é uma regra, é uma convenção, né? Foi convencionado que quando você finaliza teu programa, você sai com 0, quer dizer que executou e deu tudo certo. Se sair com um valor diferente de 0, você sabe que alguma coisa estranha ocorreu. Então você pode trabalhar, esse cara daqui é um byte sem sinal, é um byte unsigned, então ele vai de 0 até 255. Você pode jogar um valor negativo, ele vai pegar e decontar para trás, né? Ele vai subtraindo lá do 256, vai subtrair o valor. E você pode trabalhar com isso. Isso daqui é legal. Mas olha, o mais interessante aqui é você conseguir visualizar a possibilidade de colocar qualquer ação que você queira. Se eu quiser, por exemplo, mudar o texto do botão, cada vez que eu clique, eu mude o texto do botão. Eu posso. Isso daí fica de uma forma bem interessante da gente trabalhar. Fale, Bruno. Sir, isso é basicamente como se fosse os códigos de saída do HTTP? É, É como se fosse, mas é para programa desktop mesmo, é programa que roda standalone na própria máquina. Isso daí é um padrão que foi convencionado há muitos anos. Se você pegar os scripts, até scripts de Linux, quando o script Linux retorna um valor diferente de 0, você sabe que está com algum problema. Então Quando ele zero seria retorna 200. 0, ele está tudo ok, finalizou da forma correta. Ah, tá. Então zero seria 200 se fosse em HTTP. Seria É, o ok. seria isso, seria o ok, exatamente. É similar, né? A ideia de retorno de um número é esse daí. Você saber se está acontecendo alguma coisa inesperada no teu programa ou não, né? Tem algum lugar que mostra quais são os números atribuídos a erro? Cara, eu sinceramente não sei. E assim, eu sei que o 0 é padrão. E aí os valores que vêm a seguir você pode associar aos problemas do seu programa. Por exemplo, se acontecer alguma coisa, você gera uma saída 7. Aí o cara fala para você, olha, Bruno, tá aqui, quando eu estou fazendo, ele sai e fica lá mostrando 7. E aí você pode usar isso daí como uma tabela de referência dentro do desenvolvimento, né? E aí você fala 7, então o erro aconteceu em tal ponto. E você consegue associar isso daí. Por isso que eu acho que não existe uma tabela, eu acho que é livre isso daí, na minha opinião. Eu nunca achei nada, Bruno, sinceramente, porque sempre que eu desenvolvo alguma coisa que tem retorno, eu trato 0 como devolver o ok e qualquer outro valor eu tomo conta das mensagens de erro que associa. Porque o programa é meu, os erros são meus também, né? São muito específicos, não tem. E 256 possibilidades é nada, né? É, sim, tem muita possibilidade. É assim, é, é muito pouco 256 para um mundo, um universo de problemas que podem ocorrer. Então você pode criar. Não há nenhuma restrição quanto a você criar seus códigos de saída. Eu acho que é até legal, né? Você saber isso daí. É uma forma de facilitar as manutenções. Então, se o cara fala assim, olha,
estou fazendo um processo e está dando saída tal. Se você sabe que a saída é tal número, você pode analisar o que está acontecendo de forma mais fácil, né? Uhum. Principalmente que a gente pode, sem querer, ter colocado um bloco try catch lá para ignorar o erro. E você sabe que isso acontece, você sabe que isso pode ser feito. Sim. Não estou falando que deve ser feito, estou falando que pode. Poder não é dever, né? Então ele pode fazer isso daí. É essa a ideia, entendeu? Uhum. Obrigado, Maravilha, então. Falou, Bruno. Olha só que legal agora. Vamos ver as outras possibilidades, né? Nós temos mais alguns exemplos de aplicação que tem eventos, né? Vamos ver aí o que acontece. Esse desenho daqui é importante. Esse cara, eu não posso mudar ele. A única coisa que eu posso alterar aqui é esse parâmetro que é esse nome de objeto daqui que está vindo. Então, eu posso chamar de E, posso chamar de a Action Event AE, posso chamar de qualquer coisa, né? Então, esse daqui é o nome que eu estou dando. Eu estou dando E de evento. Mas você pode dar o nome que você quiser, porque você pode criar seus objetos de ação. O que acontece aqui com esse objeto de ação? Esse cara é interessante, porque ele passa alguma coisa interessante para a gente manipular ali, né? Vamos conversar aqui. Vou pegar esse Action Listener aqui. Ele é uma classe, então a gente deve ter um Javadoc dele, né? Então vamos lá pesquisar o Javadoc Action Listener. Pô, tem um Javadoc do Action Listener. Então vamos ver aqui qual que é o Javadoc dele. Olha só, o Javadoc vai falar para a gente que o nosso Action Listener é uma interface que ela está dentro do pacote java.awt.desktop. Ele é um módulo para a parte desktop. E aí, olha só, ele tem um monte de relações, né? Você pode ver aqui a quantidade de coisas que se relacionam com ele. Mas vamos ver aí o que acontece. Um Action Listener, né? Ele é uma interface que ela é estendida do Event Listener, né? Do evento de ouvir. Mas ela ouve algo específico, que é uma ação. Vamos dar uma olhada nesse cara. Ele vai ter aqui como resultado nosso, né? A chamada dele vai ser aqui, ó. Ele tem lá um action performed. Esse cara daqui, ele vai fazer o quê? Ele é invocado quando uma ação ocorre. E aí nós temos o E, que é o evento que será processado, né? Que será passado para ele. Esse cara daqui, ele vai analisar o que aconteceu. Então, quando ocorre alguma coisa com o botão, ele verifica. Foi uma ação? Por quê? Porque se foi uma ação, tiver implementado, né, o ouvidor, o tratador de ações, esse cara é chamado. E aí funciona. E esse cara daqui, ele é bem interessante, por quê? Porque como ele é uma interface, nós temos que implementar o código. Se nós temos que implementar o código, olha só aí, cara, o polimorfismo agindo, né? Então faz sentido eu ter aprendido o polimorfismo antes. Eu vou ter que reescrever esse cara daqui. Ele vem sem nada. E eu vou escrever o código para ele. Só que se eu tiver um outro botão pode ter outro código associado, outra ação criada. Eu não preciso, então, ter uma ação padrão. As interfaces servem justamente para isso, para que eu possa criar conforme a minha demanda, sobre a minha necessidade, né? As ações que eu preciso. Vamos ver, então, aqui um outro exemplo, né? Vamos abrir aí mais um exemplo para a gente brincar. Nós temos, vou pegar esse aqui, ó, habilitar, desabilitar botões. Esse é bacaninha. Aqui são pequenos programinhas, pequenos trechos, né, que a gente utiliza durante os nossos desenvolvimentos, né? Por exemplo, eu tenho aqui um rótulo, depois outro rótulo e 2 caixas de texto. E eu tenho 3 botões que estão aparecendo aqui. Eu não tenho habilitar porque as caixas de texto já estão habilitadas. Eu consigo escrever. Eu posso limpar. Quando eu limpei, eu peguei, zerei essa daqui e coloquei aqui limpo. Mas olha só, eu posso escrever qualquer coisa aqui. Então, escrevi qualquer bagunça lá.
Vou clicar no limpar. Ele tirou o conteúdo da primeira caixa de texto e na segunda caixa de texto, o meu limpar, ele teve a ação de colocar o texto limpo. E se eu desabilitar? Se eu desabilitar, olha só, eu não consigo manipular. Mas ainda é importante, vou habilitar de novo, agora eu posso escrever. Vou colocar aqui depois do limpo mais alguma coisa. Vou desabilitar. Vou executar o botão limpar. O botão limpar funciona. Então, quando eu desabilito o acesso a um objeto visual, não quer dizer que ele não possa ser manipulado, ele não pode ser clicado diretamente, mas ele pode ter o seu conteúdo alterado. Vamos ver essa brincadeira daqui, né? Eu tenho aqui o botão habilitar, quando eu clico nele, ele se desabilita e habilito o desabilitar. O desabilitar faz a mesma coisa, quando eu clico nele, ele desabilita a si próprio e habilita o outro botão. E desabilita as caixas de texto. Estou colocando aqui também que o rótulo foi desabilitado. Ele não está podendo ser clicado. Vamos ver isso daqui, né? Na prática, o que a gente está fazendo. Vamos dar uma olhada. Novamente, vamos ver as importações necessárias. A gente vai importar o Java WT, o Java WT Event também a gente importa, e o Java X Swing. Estamos importando aí esses caras. Nós teremos rótulos, labels, caixas de texto, text field, e botões, os buttons. Só que a gente quer do swing, então fica JLabel, JTextField e JButton. Criamos aí os nossos objetos. Coloquei lá o rótulo 1, rótulo 2, texto 1, texto 2, habilitar, desabilitar e limpar. São os nomes dos objetos que eu nomeei, né? Fiz lá a passagem do nosso título, o título da nossa janela, peguei a tela para eu poder manipular, disse que não vou ter nenhum layout por enquanto. E aí, ó, a gente começou a trabalhar, foi lá, criei os rótulos, as caixas de texto, os botões. Feito tudo isso, posicionei todos eles, e aí começa a brincadeira. O habilitar, ele tem um método chamado enable. Então, o enable, ele faz o seguinte, o set enable, eu passo true, se eu quiser habilitar ele, deixar ele manipulável, ou eu passo false. Se eu passo false, eu deixo de ter a possibilidade de manipular esse objeto. Legal. Agora o que eu vou fazer? Vou construir a ação, né, de clique sobre o meu botão. Para construir uma ação de clique, eu tenho que adicionar um ouvidor ao meu botão. Então eu vou fazer isso. Vou adicionar ao botão habilitar um ouvidor de ação. Então, vou utilizar o método add add action listener. Então, add action listener ou add action listener, né? E aí eu vou fazer a chamada do meu construtor de forma anônima, né? Chamei ele lá, chamei o meu construtor, eu não estou instanciando nenhum objeto, só a chamada do construtor. Ele cria um objeto anônimo, ou seja, o nosso action lister não teve nome nenhum, tá aí, criamos, perfeito, legal. Só que esse cara, ele precisa ser implementado, porque ele é uma interface, né? Como é uma interface, eu tenho a obrigatoriedade de implementar o código deste método, que é o action performed, que passa um action event para a gente. Perfeito. Feito isso daí, vou lá e vou falar, olha, eu vou habilitar o rótulo 1. Então, quando eu clico no botão habilitar, o rótulo 1 é habilitado. As duas caixas de texto também são. O botão habilitar, como eu estou clicando nele, ele vai se desabilitar. Então, ele mesmo vai passar false para ele, ele vai se desabilitar. E o botão desabilitar, eu vou permitir que ele possa ser clicado. E aí a gente faz aí o esquema. Tá aqui a brincadeira do habilitar. Agora vamos ver o botão desabilitar. Eu inverto os true e falses lá, né, da vida. Mesma coisa, adicionei um ouvidor de ação. Eu criei um ouvidor de ação e aí eu estou implementando a ação de ser clicado, né? E aí, quando ele for clicado, ele vai executar esses passos. Mesma coisa agora para o botão limpar. Vou fazer lá a chamada do meu action listener e o primeiro texto eu estou setando vazio. E o segundo, eu estou colocando limpo. Tá aí as possibilidades que fazem com que o texto de cima fique vazio, sem nada, e que o segundo apareça limpo, né? Então, eu coloquei a ação para o habilitar, para o desabilitar e para o limpar. Feito isso, adiciono todos os meus objetos na minha tela e está feito. É isso aí a brincadeira. Eu tenho que controlar tudo isso? Tenho.
Nesse caso específico, é necessário, sim, controlar tudo isso daí. Então, só para salva, compila, para ficar bonitinho, né? Vamos para o próximo, antes da gente parar para o intervalo, né? Nós temos aí limpa a caixa de texto, né? O limpa a caixa de texto é bem similar, né? A gente já usou essa técnica. Eu tenho lá a minha caixa de texto, então eu vou somar 2 com 3, vou somar, dá 5. 2 com 3 dá 5. E eu quero limpar as minhas caixas de texto. Limpar. Só que olha só, ele ao limpar, o que, que ele fez? Quando eu cliquei no limpar, ó, eu vou colocar aqui, ó, o cursor está na segunda caixinha. Vou clicar no limpar. Ele vai para a primeira caixinha. E além do mais, vou somar 1 com 2. Aparece aqui embaixo um rótulo informando que a soma é 3. E quando eu clico no limpar, o rótulo de baixo some, a gente limpa o conteúdo e, além disso, a gente coloca aqui o cursor. Então, a gente está posicionando aonde eu quero que a pessoa digite, né? Vamos ver aí o que está sendo feito. Não mudou nada até agora, a gente está tendo lá importação do AWT, AWT Event e Swing. Temos rótulos, text field e button criados, foram passados os valores, posicionados, e olha só para facilitar aí a brincadeira, foi adicionado um mnemônico para o botão somar, e o S, né? E um outro mnemônico, que é o L, para o botão limpar. No nosso botão somar, o botão somar, ele vai fazer o quê? Nós criamos aqui o número 1, o número 2 e uma soma. A soma inicialmente está igual a 0 e eu vou tentar converter o conteúdo que está na caixa de texto 1 para número. Então, eu vou utilizar a classe integer e o método de conversão para inteiro, passar para inteiro, né, o parse integer, parse int, e aí eu vou passar o texto 1, que é o meu joyTextField.getText. Ele vai pegar o texto que está dentro dessa caixa de texto. E aí, esse cara é uma string, então eu vou converter o valor string para inteiro e eu vou jogar dentro de número 1. A mesma coisa eu farei para a segunda caixa de texto. Vamos somar, temos aí o valor da soma, e aí agora eu vou mostrar o botão exibir, né? O botão exibir, o JLabel, né? O rótulo exibir, e aí vou colocar o conteúdo. Uma técnica interessante para não dar nem, dependendo se tiver algum lag, né? Você poderia inverter isso daqui. Eu acho que a inversão é muito legal, ó. Essa é a grande sacada. Por quê? Eu preparo o meu rótulo exibir, e aí, quando eu preparo o rótulo, eu já utilizo ele, na hora de exibir, ele já vai estar todo preenchido, eu só mostro ele. A sensação de que alguma coisa foi escrita, né, surgiu ali, dependendo da velocidade de execução, pode ser ruim. Então, sempre é legal, você prepara tudo e mostra depois. E por último, eu desabilito, né? Eu habilito o botão limpar, perdão. Eu habilito o botão limpar. E aí, legal. E se eu limpar? Depois que eu limpar, olha só que bacana. A gente tem aí, eu posso setar um texto nulo. Se eu fizer um set null, funciona? Funciona. Pior de tudo que funciona. Porque ele não trata se eu estou atribuindo null para um texto. Ele vai ficar vazio de qualquer forma, mas eu posso digitar sem problema nenhum. Então, setar null também é algo totalmente possível. Ou se não, setar uma string vazia. E aí, aqui, o que acontece? Eu tenho o request focus. Eu estou falando que caixa de texto 1, peça o foco para você. Então, caixa de texto 1, ponto, request focus. E ele vai pegar e passar o foco para ele. É isso daí. E aí, depois eu escondo o exibir. No exibir, quando a gente executar o programa, eu já deixo ele com visível falso. Por que, que eu deixo ele com visível falso, né? O visible dele falso? Porque eu não quero que apareça algo vazio. Eu quero que apareça só quando tiver algum conteúdo. E é essa brincadeira daí. E aí adiciono os objetos na tela e a gente é feliz da forma que a gente está brincando aqui, ó. Compilou, executou, nós temos a nossa caixinha de texto. Lá eu digito um valor. Por exemplo, se eu digitar um valor diferente de número, mandar somar. Obviamente, ele vai gerar uma exceção, ó. Aqui está a minha exception rolando lá, ó.
Só que, note o seguinte, ele gerou uma exceção. Eu vi que teve um erro aqui, ó. Qual que foi o erro dele? AWT, Event Kiwi, então foi uma fila de execução do AWT, né, do evento. E aí ele pegou e falou, ó, a gente teve uma exceção que foi Number Format Exception para a entrada em string. Quando ele tentou converter lá no integer.parseInt, ele não conseguiu converter a letra Q para um número. Se ele não consegue converter a letra, gerou uma exceção. Só que essa exceção não fez com que o meu programa parasse de executar. Ó, como ele está dentro do desktop, né, dentro do Java Desktop, eu posso vir aqui, opa, uma exceção se tratada, ela não para a execução do nosso programa, ela não estoura o nosso programa. Ele mostrou a pilha de execução, mas funcionou bonitinho, sem problema nenhum. E aí o nosso programa está funcionando. Eu posso ir lá e mandar somar, ele vai somar as coisas bonitinhas. E funciona legal. Essa é a grande ideia, então, quando a gente manda somar. E se eu mandar somar aqui, ele vai gerar novamente uma exceção, dizendo que não conseguiu, né? Rodou lá a pilha toda, mas ele não para o nosso programa. Isso daqui é bacaninha para a gente trabalhar, ó. Então a exceção foi bem interessante. Diga, Jeff. Senhor, aí no caso é só com inteiro? Nesse caso aqui é só com inteiro, porque eu fiz a conversão para inteiro, né? Se você quiser double, você usa a classe double com D maiúsculo, o wrapper do double com D minúsculo, né? E aí não é mais parseInt, é parse double. E aí ele converte, sem problema algum. Beleza, senhor. Joia? Vamos ver então agora, só para a gente fechar aqui, mais um. Aí a gente dá uma descansada. Eu acho que é legal. Temos mais um, não, mais dois. Dá para ver dois. Vamos ver esse cara aqui. Mostra a senha. Então, vamos compilar o programa e vamos ver o que acontece com ele. Eu tenho lá uma tela de login, né? Tenho lá meu usuário, minha senha. Vou digitar aqui uma senha. Eu, sinceramente, não lembro qual que é. Vou colocar aqui uma para testar. Senha incorreta. Será que tem isso aqui? Opa, acertei a senha. Já pode entrar. Então, minha senha eu posso ficar testando aqui, né? Posso testar ela várias vezes. E é essa a ideia. Obviamente, isso aqui não é uma tela de login, mas é um primórdio dela, é um conceito bem interessante para a gente começar. A gente tem um componente que a gente vai ver mais para frente, mas eu acho que já pode ser falado, é uma caixa de texto de senha. A caixa de texto de senha, né, que é o JPassword Field, ele tem uma característica muito legal. Cada caractere digitado, ele substitui por um outro caractere padrão. Então, sempre que você digita um caractere, ele substitui pelo outro. Digitou um caractere, ele substitui pelo outro. E aí, eu posso usar o getText? Não dá para usar o getText no password. Aí eu tenho que pegar com getPassword, que aí eu consigo pegar essa informação. Aqui eu coloquei a senha mais difícil do mundo, né? 1, 2, 3, 4. Pensei que era 1, 2, 3. Então tá lá as minhas brincadeiras. Eu criei duas strings, poderia criar diretamente, né? Não tem necessidade de fazer chamada de método construtor nenhum. Tá aí. Meu usuário e minha senha, né? Estão lá criados usuários e senhas. Perfeitinho. O que acontece? Inicia-se com o nosso rótulo em branco. Eu deixo lá uma determinada corzinha modificada também. O meu botão mostrar, ele tem a seguinte ação. Ele vai pegar e vai... dá para tirar isso aqui, não precisa. Ele vai pegar o trim do nosso usuário. Ele vai pegar o texto que está na caixa de texto de nome de usuário e tirar os espaços em branco. Trim. Cortei os espaços em branco. Note, os espaços em brancos são no começo e no final. Então, se eu tiver, por exemplo, nome, espaço, sobrenome, como nome de usuário,
Isso daí é permitido para a gente, viu? A gente não tira esse espaço em branco, não vai dar problema nenhum. A gente vai utilizar aqui o método getPassword para tirar a senha, né? Pegar a senha da caixa de texto. Não dá para usar o getText nesse caso, então vamos usar o getPassword, e aí, belezinha, eu tenho o usuário e senha. Feito isso daí, a gente não pode comparar com igual, né? A gente sabe que não é possível comparar com igual. Nesse caso específico, eu poderia tratar se o usuário e senha estão corretos, se a combinação dos dois estão corretos. É o melhor a ser feito. Eu sempre acho uma boa ação. Nesse caso daqui, eu coloquei duas informações distintas, né? Se ele errar o usuário, ele fala que o nome do usuário não existe. Se ele errar se ele acertar o usuário, mas errar a senha, eu falo que a senha está incorreta. Mas se ele acertar o usuário e acertar a senha, ele pode entrar. Por que que normalmente a gente não utiliza essa técnica? Porque quando você faz isso aí, se for principalmente um programa online, você está dando a entender para a pessoa que está tentando acessar o sistema que, opa, esse nome de usuário não existe. Então eu preciso achar um outro nome de usuário. Se for uma pessoa má, né, uma pessoa mal intencionada, que está aí com um coração negro, querendo invadir o teu sistema, isso daí já é uma forma dela entender que aquele usuário não existe. Quando você fala que a combinação de usuário e senha não são válidos, você está falando, olha, você pode até ter acertado a senha do cara, mas você errou o nome de usuário. Ou você errou o nome de usuário, você acertou o nome de usuário, mas errou a senha. Ou você digitou um usuário com uma senha que não existe. Você pode, né, pegar, fazer esse entendimento. Então, é legal usar essa técnica de segurança. Esse caso aqui é didático. Estou querendo mostrar aqui, foi digitado o nome incorreto ou foi digitado uma senha incorreta, né? Os dois casos. Feito isso daí, nós temos a nossa validação simplificada. Tá, tem que converter para string. Vamos converter para string. Pronto. Então, vamos supor, vou colocar aqui admin. Note que eu coloquei um admin com um i no D, digitei errado. Vou tentar entrar. Ele vai falar lá, o nome de usuário não existe. Ah, eu coloquei um i aqui onde, né, não tinha. Beleza, vou tentar acessar. Senha incorreta. Vou tentar agora com a senha correta. Ele fala, ó, deixa eu digitar. 1, 2, eu acho que eu estou comparando com a senha errada. Deixa eu ver qual que é. Cadê? Só limpar a tela aqui. Onde que eu estou comparando? Senha do usuário. Cadê a senha do usuário? Tá aqui. Senha do usuário. Aí, se eu digito correto, ele vai aparecer. Diga, Bruno. Pois não. Senhor, sobre essa questão de segurança para validação de login de usuário, senhor, eu fiz uma coisa dessa num TCC que eu fiz na FATEC, senhor. FATEC não, na ETEC, senhor. O que você aprontou aí de legal? Na questão da senha, nem os próprios administradores do sistema sabiam a senha do usuário. Isso daí é correto. Você não pode saber a senha do seu usuário. A senha do usuário ela tem que ser guardada, armazenada, criptografada. Isso, ela foi criptografada e colocada no banco de dados com tipo blob, no caso. Sim. Aí é muito interessante porque você evita qualquer problema. Eu acho uma técnica ignorante, né? Você guardar a senha do usuário em texto plano. Isso daí não é legal. Não é legal mesmo. Eu ainda vejo algumas outras técnicas avançadas de proteção aonde você criptografa o nome de usuário. Uhum. Então, isso também começa a ser bem interessante, porque você não sabe qual que é o nome de usuário. Você pode testar para verificar se você encontra, né? Se ele encontrar, você cria o criptografado dela e compara os criptografados, aí você pode testar. Mas eu acho que a melhor forma é isso daí, você testar e guardar tudo criptografado. Você não deveria conseguir ver nome de usuário e senha de um usuário nunca. Senhor, porque o método que eu usava, senhor, ele era por proximidade. Ele tinha uma chave
privada, tinha a chave pública, e como você colocava a chave privada, ele colocava o método de aproximação de precedência. Se desse um valor acima de 95%, deixava a pessoa Ele entrar. deixava entrar, entendi. Legal, é bem bacana. Hoje eu acho que é legal assim, você guarda criptografado, então você pode usar aí, sei lá, usar um algoritmo aí, SHA, sei lá quanto, né, para poder criptografar, guarda isso aí criptografado. Você compara, o cara digita, depois digita, você gera o SHA novamente deles e compara. Se você encontrar, beleza. Deixar 256 no nome. Se tiver maior, use maior. Assim, não é ruim para armazenar, é ruim para armazenar. Mas a gente não vai guardar nome de usuário, a gente vai pegar o ID dele, então o ID é numérico, né? Então é menorzinho, então não é algo que vai ser oneroso para o nosso sistema juntar tudo, né? Acho que essa é uma boa técnica. Dá pra fazer por cookie também, né, senhor? No caso, Dá para fazer. Dá, mas você tem que tomar muito cuidado, viu? Guarda criptografado também, porque o cara tem acesso a cookie e aí ele pode pegar na sessão o cookie que você salvou, ler, e aí tem lá o nome do usuário e a senha. Não a senha junto, mas apenas a sessão dele sendo gravada. A sessão, você pode guardar, mas eu insisto sempre, guarde, se você for, o criptografado. Porque aí você vai zoar o barraco com o cara não vai querer pegar aquele negócio nunca. Sempre, a ideia da criptografia é essa, proteja-se, né? Então, guarde criptografado, se puder usar chaves também na tua aplicação é ótimo, porque se o cara descobrir a porta que você está utilizando e tentar se passar pela sua aplicação para conseguir aí acesso ao banco, por exemplo, eu descobri teu usuário e tua senha. Só que eu não tenho como acessar o teu banco de dados. Eu queria, então, simular a entrada como se fosse o seu usuário, entendeu? Eu poderia tentar fazer uma aplicação para entrar. Então, se você colocar uma chave de segurança na tua aplicação, só se ele tiver a mesma chave de segurança ele vai conseguir entrar, senão não consegue. E também eles então, são várias técnicas legais aí de implementação de segurança. Sempre tem, cara, sempre tem. Tem o SQL Injector também, senhor, que eles fazem também. O SQL Inject é derrubado facilmente, né? Isso aí você usa uma validação de máscara de regex. É muito tranquilo de validar. Se você tiver o PHP, já tinha lá o... Tem. Como é? ADO, PDO. Acho que é PDO, né? Ele PDO, já... Acho que é PDO no PHP, né? É PDO. O que prevém ataque de SQL é PDO. Cara, isso daí já detona, você já quebra os newbies que estão começando aí fazer, né? A brincadeira. Então é interessante. O Google tinha um problema com isso, senhor. O próprio Google, se você colocasse um código SQL lá na barra de pesquisa, você conseguia extrair uma coisa, eu acho. Sempre tem, cara. Sempre tem, cara. Sempre vão descobrir alguma coisa. Ninguém programa perfeito, né? Por mais que a gente tente, sempre tem algumas falhas aí que são comuns. Eu acho que a gente pode ir para o intervalinho agora, tomar uma água, né? Fazer lá a nossa reverência ao sol. Aproveita que saiu. E daqui a pouco a gente volta para mais uma brincadeira aí.